Vender é sempre negociar? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar você de deixar seu like, fazer seu comentário, compartilhar o vídeo, verificar se você é inscrito no canal, se não for, se inscreva, clicar no sininho, não é? Por que que é importante? Porque quando a gente publica vídeos novos, você é notificado pelo YouTube, né? E toda terça e sexta tem vídeo novo. Não é verdade? Então é importante você estar inscrito e com o sino ativado, para ser lembrado de ver as publicações que a gente faz. Beleza? Então vamos ao tema de hoje. A reflexão que eu estou propondo é: será que vender e negociar é a mesma coisa? Muita gente confunde vendas com negociação, acha que é a mesma coisa. Eu me lembro até de uma vez que eu estava numa livraria e eu estava vendo alguns materiais que eu estava comprando e tal, e a pessoa que estava me atendendo, se não me engano, era a gerente ou a proprietária, e eu estava propondo um desconto, uma negociação de preço e tal, ali em função da quantidade que eu estava comprando, e ela resistindo, contra-argumentando, enfim, esse processo que todo mundo conhece. E de repente eu fiz a seguinte colocação para ela, né? Eu coloquei assim: vamos negociar? Ela disse: vamos. Né? Aí eu disse: ok, o que você me propõe? Ela me olhou: como assim? Né? Ela tinha entendido, quando eu disse vamos negociar, vamos fechar, né? Vamos fechar a venda. E não, eu estava propondo uma negociação. Né? Então o que é negociação? O que é vender? Eu começo lembrando o seguinte: nem toda venda é negociada e nem toda negociação é de venda. Quando você vai no supermercado, por exemplo, que você pega os produtos na gôndola, coloca no seu carrinho e chega ali no checkout, no caixa, para finalizar, ou você paga o que está dando ali o valor, ou você não leva. Não existe negociação. O que seria a negociação? Uma tentativa de fazer um acordo diferente do que aquilo que está ali. Então, negociar é a arte ou a habilidade, a ciência de se fazer acordos. A partir de posições diferentes, se entra numa negociação para se chegar a um acordo. Essa é a diferença. E, muitas vezes, os acordos não são necessariamente de venda. Então, a venda é a troca de produto ou serviço por um recebimento, por um pagamento. E a negociação é a capacidade de você fazer um acordo, chegar a um bom termo entre duas partes que estão com posições diferentes. Então, é importante entender isso. Venda é um processo. No caso específico, que a gente fala de loja aqui, se inicia lá na prospecção, quando o cliente chega na loja, que a gente faz abordagem, sondagem, identifica os desejos, as necessidades do cliente, vai procurar então os produtos mais adequados, na demonstração desses produtos procurar evidenciar os fatores que são relevantes para o cliente, quer dizer, aquilo que ele valoriza no produto, aquilo que está buscando encontrar no produto, identificar as objeções que os clientes levantam, o que são as objeções, entender para poder contornar essas objeções, técnicas de fechamento, enfim, esse é o processo da venda. A negociação é quando o cliente levanta uma possibilidade de fazer um acordo diferente do que aquilo que está ali. Por exemplo, o mais clássico é o desconto, não é verdade? Então, esse é um pacote específico e essa parte, especificamente, é que entra a negociação. E negociação tem todo um conjunto de técnicas, de habilidades que se pode aplicar, de conhecimentos específicos que a gente seria tão importante que dominasse para ter mais habilidade para se conseguir chegar a acordos favoráveis, a acordos positivos. E acordo favorável é aquele que, existe até uma máxima que diz assim, é a negociação ganha-ganha, não é? Quando os dois lados ganham. Isso, até para ficar mais claro, me lembra aquela cena do filme Uma Linda Mulher, Julia Roberts com Richard Gere, onde ela, uma prostituta, contratada por ele no filme e tal, e ela propõe um valor para ficar com ele. Se não me engano, ela fala que ficaria com ele por 5 mil, e ele fala: não, pago 2 mil, e no fim ele vira para ela e diz assim: não, 3 mil e não se fala mais nisso, e ela dá um sorriso assim e aceita. Enfim, essa foi a negociação dessa cena do filme. E
Depois corta para a saída e tal, os dois saindo do hotel que eles estavam hospedados, né? Ela vira para ele e diz assim, eu teria ficado pelos 2.000. Né? E ele vira para ela e diz assim, eu teria pago os 5.000. Né? O que isso significa? Que ele desejava tanto que ele pagaria os 5.000 que ela pediu inicialmente, se ela soubesse negociar melhor. Né? Assim como ela teria ficado pelos 2.000 porque ela já achava um valor muito interessante para ficar com ele ali. Né? Se ele tivesse negociado com mais habilidade, ela ficaria satisfeita com os 2.000. No entanto, fecharam por 3. Ele gastou menos do que estava disposto até a gastar, ela recebeu mais do que aceitaria como mínimo para fechar essa negociação. Né? Então, os dois ganharam. Percebe que é possível sim, uma negociação ganha-ganha? Então, esse é um pedaço da história do processo da venda. Não é? Nem toda venda tem a negociação, mas quando há a negociação, existe todo um conjunto de técnicas, habilidades. Inclusive, eu até faço cursos nessa área também, não é o caso aqui, mas vou dar um outro exemplo interessante que é importante a gente, pelo menos, ter uma noção de que esse momento é um momento de negociação. E negociação é sempre importante porque existe uma divergência, pontos diferentes, o ponto do vendedor, o ponto do comprador, do cliente, não é? A posição de cada um. E se são posições diferentes, é porque se houver acordo, vai estar entre a posição do vendedor e a posição do cliente. Essa aqui é a zona de possíveis acordos. Entre a posição do vendedor e, se sair negócio, vai estar entre o vendedor e o cliente. Não é? Eu peço 10, o cliente oferece 8. Se houver acordo, vai estar entre 8 e 10, né? Ou no mínimo 8, ou no máximo 10. Tanto que é importante lembrar que negociação é um conjunto de técnicas que precisa se estudar isso, não é? Ter um certo padrão de concessão, conceder. Às vezes a gente acha que dar desconto é bom. Muitos vendedores já me falaram isso. Hermelino, porque a gente precisa melhorar aqui na empresa os descontos e tal, porque se der um bom desconto, fizer uma boa promoção, vai vender muito e tal. Não necessariamente. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Imagina que você vai vender seu carro e você pesquisou lá, seu carro, sei lá, vale 30.000. Só que você tem uma conta para pagar, vence amanhã, essa conta é de 20.000 e você está tão desesperado que você diz assim, se me derem os 20.000, eu entrego, porque eu preciso pagar, eu preciso honrar esse compromisso que eu não posso deixar de cumprir. Então, você anuncia seu carro por 30.000, que é o preço que você avaliou, e é normal, o preço do mercado, alguém chega para você, uma pessoa interessada, viu o seu anúncio e tal, e vem negociar com você. E pergunta, quanto é que você está pedindo no carro? E você diz, eu peço 30.000, é o que ele vale. Né? E a pessoa olha para você e diz assim, pago 20. Né? Para colocar uma oferta daquela bem baixa para abrir uma negociação. E aí você diz assim, fechado, está aqui a chave, está aqui o documento. O que vai acontecer? Geralmente vai acontecer o seguinte, a pessoa vai dar um passo atrás e vai se questionar. E esse carro já bateu? Como é que está o motor? Como é que está o documento dele? Por quê? Porque ele colocou uma proposta, uma contraproposta tão longe da pedida e você aceitou que espantou, que assustou, que você disse, não, por que tão diferente assim ele aceita de primeira? Percebe o que eu estou dizendo? É um conceito em técnicas de negociação, por exemplo, que a gente chama de padrão de concessão. Como é que se concede, né, o desconto, a vantagem, o benefício adicional para o cliente para que ele tenha uma boa percepção? Entende o que eu estou dizendo? Então, nem sempre dar um bom desconto é bom. Muitas vezes não é. No caso desse exemplo do carro, e se você fecha ainda por esse valor, o cliente esse comprador acaba fechando pelos 20.000 que ofereceu, ele vai embora ainda achando que fez um mau negócio. Puxa, se eu tivesse oferecido 18, talvez ele pegasse, não é? Ele ganhou uma diferença gigantesca, comprou muito mais barato e ainda sai achando que fez um mau negócio. Percebe? Então, dar muito desconto nem sempre é bom. Não é? Existe toda uma técnica, um conjunto de habilidades que precisam ser aplicadas, praticadas, para que se chegue a bom termo e os dois lados tenham a percepção de que fizeram um bom negócio.
Então é isso, é importante entender, o mote desse nosso vídeo hoje é fazer esse questionamento. Olha, vendas e negociação são coisas distintas. Nem toda venda é negociada, nem toda negociação envolve venda. Eu quero ir para um lugar, estou junto com um amigo, esse meu amigo quer ir para outro. E aí, para onde a gente vai? A gente saiu junto aqui. Né? Se não houver uma negociação, vai haver um conflito. Né? Então é importante se negociar. E aquele que tiver mais habilidade é que vai convencer o outro lado. Se tiver um conjunto de regras e domínio de técnicas maior, né, essa capacidade de influenciar é que vai fazer com que as suas posições sejam mais vencedoras na maioria dos casos. Concorda comigo? Então é isso, é importante entender porque isso vai ampliar o teu horizonte de conhecimento, de domínio, e aí a gente começa a entender porque algumas pessoas conseguem resultados ótimos. Porque quando a gente começa a aprofundar, a gente percebe que tem muita coisa para a gente entender, para conhecer, e isso é muito legal, porque mostra o espaço que existe de conhecimento que a gente pode buscar e almejar crescimento. Não é? Quando eu olho e falo, puxa, tem muita coisa que eu ainda não sei, que legal, que bom, porque se eu dominar esses novos conhecimentos, eu posso pensar e ter como objetivo ficar melhor do que o que eu estou hoje. É um espaço que eu encontro para melhorar, para crescer, para me tornar um profissional de excelência. Então, o grande desafio é sempre esse. O que fazer para me tornar melhor? Quanto mais você ampliar seu conhecimento, as suas atitudes, as suas habilidades e buscando a excelência, melhor você fica, mais você é desejado pelo mercado, melhor remunerado, mais resultados você consegue positivos, né? E isso melhora muito a nossa autoestima também. A gente sente orgulho, fala, puxa vida, eu consigo ótimos resultados, isso faz bem para a alma também, não é verdade? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, faz o seu comentário, compartilha, é muito legal isso, você ajuda o canal a ter mais relevância no YouTube, beleza? Então é isso, eu te vejo por aí. Um grande abraço.